Donald Trump voltou à Casa Branca e fez um discurso de posse que, como todo discurso de posse, continha lá várias promessas grandiosas. Você deve ter ouvido falar de uma coisa ou outra. Que tal deportações massivas de imigrantes? Como chefe dessa nação, não tenho outra responsabilidade maior do que defender o nosso país de ameaças e invasões, e é exatamente o que eu vou fazer. E faremos isso num nível jamais visto. E diante disso, os analistas políticos invariavelmente se fazem a mesma pergunta. É para ser levado a sério ao pé da letra? Ou é apenas mais um daqueles shows que ele gosta de apresentar praticamente todo dia? Fazendo a mesma pergunta, eles invariavelmente chegam à mesma resposta. Trump está sinalizando que os Estados Unidos vão sim projetar poder naval, por exemplo, em todo o hemisfério ocidental e muito além. É sim para ser levado a sério. Em geral, o que os comentaristas fazem é avaliar as possibilidades que Trump tem de materializar as coisas que ele promete. Voltando à questão dos imigrantes, dá para tirar mais de 10 milhões de imigrantes do país? Certamente não é fácil. 10 milhões de pessoas é quase uma São Paulo inteira. Fazer isso é caro. E além de ser caro, causaria um choque nas relações internacionais, sem falar na economia. Há quem queira, os ultra-radicais da base republicana esperam que o Trump deporte 11 milhões de imigrantes. Ele não vai fazer isso. Não há condições de fazer isso. Pra você ter uma ideia, isso implicaria em reais um custo de 606 bilhões de reais, quando ano passado esse processo de deportação custou pouco mais de 1,5 bilhão. Então você coloca o custo da deportação como um processo físico de deportação mesmo. É um negócio absolutamente gigantesco. Há um custo para a economia enorme, então já há uma primeira fratura ali na base republicana. Se nós nos perguntamos se o Trump vai mesmo fazer o que ele promete, talvez e só talvez seja bom procurar auxílio nos escritos do próprio Trump. Ele é o autor desse livro aqui, The Art of the Deal, a arte da negociação. Certamente a maioria dos nossos analistas políticos se sentiria constrangida de ler esse livro, que os homens das letras consideram simplório demais. Só que a verdade é que o que tem aqui é um texto sincero em que o autor expõe com muito orgulho a maneira dele de gerenciar e de promover. No capítulo 2, nós lemos: a chave mestra para a maneira como eu me promovo é a bravata. Eu brinco com a fantasia das pessoas. Somada a outros trechos desse livro, essa frase desnuda o jeito Trump de conseguir o que quer. E se eu pudesse resumir a lição maior do livro, eu diria que a lição dele aqui é a de intimidar primeiro para negociar depois. Ou, para usar a palavra dele, bravata. A bravata precede o acordo. É assim que Trump faz as coisas. Guarde isso num cantinho da sua cabeça quando você estiver ouvindo pela milésima vez que Trump vai anexar o Canadá. O presidente eleito americano Donald Trump sugeriu anexar o Canadá aos Estados Unidos. Pelas redes sociais, o republicano afirmou que muitos canadenses também são adeptos à ideia e que o país poderia economizar muito com impostos e proteção militar se virasse parte dos Estados Unidos. Conclusão: anexar o Canadá é o jeito Trump de propor um acordo, uma negociação, um deal ao Canadá. E a questão aqui é: que acordo é esse? E quem se beneficia do acordo? A resposta tem tudo a ver com a presença dos donos das principais empresas de tecnologia do mundo na posse do Trump. E eles estavam num lugar de destaque. Agora, a terceira fileira, que normalmente recebe aliados políticos do novo comandante do país, essa terceira fileira foi ocupada por donos e CEOs das maiores empresas de tecnologia do mundo. O noticiário está coalhado de exemplos de como as Big Techs estão se esforçando para se aproximar da gestão Trump. O Mark Zuckerberg, da Meta, tratou de encampar as opiniões do novo presidente. O Sam Altman, do ChatGPT, doou dinheiro para a campanha. E o Elon Musk, nem se fala, o apoio dele a Trump se expressa com a participação direta no governo. Por que é que esses caras aceitaram se aproximar do Trump dessa forma?
Quem quiser encontrar a resposta no campo da ideologia pode tentar. Só, por favor, não ignore o cheque de 500 bilhões de dólares que o Trump tem em cima da mesa. O presidente americano Donald Trump anunciou nesta terça-feira um novo projeto de inteligência artificial chamado Stargate, que representará investimentos de pelo menos 500 bilhões de dólares nos Estados Unidos. Esses 500 bilhões sairiam direto dos cofres públicos e iriam parar nas mãos dos donos das Big Techs. Com esse dinheiro, eles prometem desenvolver uma tal inteligência artificial geral. Mas só o dinheiro não adianta. De alguma forma, eles também precisam do Canadá. E aqui você vai entender por quê. Eu sou Arvro e esse é o meu textão sobre aquilo que ninguém percebeu na posse do Trump. Recentemente, uma comissão do Senado dos Estados Unidos soltou um relatório sobre o desenvolvimento de uma inteligência artificial geral. Foi em novembro de 2024. Esse relatório sugeria algumas medidas e, em poucos meses, todas elas foram anunciadas pelos Estados Unidos, seja por Trump agora ou por Biden antes. O relatório sugeria despejar dinheiro público nas empresas que são capazes de desenvolver essa tecnologia. E é isso que o Trump está fazendo com o seu projeto Stargate. Juntos, esses gigantes da tecnologia, líderes mundiais, estão anunciando a formação do Stargate. Então coloquem esse nome em seus livros, porque acho que vocês vão ouvir muito sobre isso no futuro. Uma nova empresa americana que vai investir pelo menos 500 bilhões em infraestrutura de IA nos Estados Unidos. E se moverá muito, muito rapidamente, criando pelo menos 100 mil empregos americanos quase que imediatamente. O relatório do Senado também recomendava que os Estados Unidos mantivessem para si uma reserva de chips. E a Casa Branca também seguiu essa recomendação. Antes de deixar o cargo, o Biden baixou uma restrição. Não pode mais exportar chip como antes, tem que guardar para uso interno. Os Estados Unidos anunciaram nesta segunda-feira novas regras de exportação para chips avançados usados para inteligência artificial, em um novo esforço do governo de Joe Biden para dificultar o acesso da China e outros rivais de Washington para esses componentes. E a terceira recomendação do relatório é a que tem a ver com o Canadá. Ela fala sobre energia. Os Estados Unidos precisariam de muita, mas muita energia na sua busca pela inteligência artificial geral. E o Canadá tem um vasto potencial hidrelétrico. Esse relatório do Senado teve a consultoria de Eric Schmidt, o ex-CEO do Google, aquele que esses dias andou reclamando que o Google anda preguiçoso. I'm no longer a Google employee. Não trabalho mais para o Google, quero que isso fique claro. O Google decidiu que um equilíbrio entre a vida profissional e pessoal é mais importante que a vitória. Pois bem, desde que abandonou o Google à sua própria preguiça, o Eric Schmidt se aproximou muito do Estado e dos interesses militares dos Estados Unidos. Esse trabalho recente como consultor do Senado é só mais um que ele desenvolveu junto ao poder público. O Eric Schmidt pode ser definido como um lobista. É ele quem leva os interesses dos empresários do Vale do Silício para a Casa Branca. Eu converso com as grandes empresas e elas me dizem que precisam de 10, 20, 50, 100 bilhões de dólares. É muito difícil. Eu conversei com o Sam Altman do ChatGPT, é um amigo próximo, e ele acredita que vai precisar de 300 bilhões, talvez até mais. E mesmo as atividades empresariais privadas do Eric Schmidt se entrelaçam com o Estado. Hoje ele é dono de uma empresa chamada White Stork. Essa empresa fabrica drones militares e ela tem tido uma participação importantíssima na guerra da Ucrânia. Uma guerra que tem se mostrado diferente de todas as anteriores, porque agora basta um drone de algumas centenas de dólares para destruir um tanque de milhões e milhões. Numa entrevista recente, o Eric Schmidt se orgulhou desse feito e disse: "Eu me tornei um vendedor de armas."
E além de vender as armas, ele tem outros vínculos com o Estado norte-americano. Em 2016, ele presidiu a Defense Innovation Board, que assessora o Departamento de Defesa em temas de tecnologia. Em 2018, presidiu a Comissão de Segurança Nacional dos Estados Unidos sobre inteligência artificial. Desde então, é ele quem faz a articulação entre o Estado norte-americano e a indústria de tecnologia. Se o Trump fala em anexar o Canadá, é porque ele e os empresários que ele representa no Vale do Silício têm interesse na energia do país. Num espírito assim de total transparência, eu fui à Casa Branca e disse para eles que nós precisamos nos tornar os melhores amigos do Canadá, porque o Canadá tem gente bem legal, gente que ajudou a inventar a inteligência artificial e tem muita energia hidrelétrica. Nós, como país, não temos energia para fazer isso. A alternativa seria contar com os árabes. Até gosto deles, passei muito tempo por lá, mas eles não vão seguir as nossas regras de segurança nacional. Eric Schmidt fala em ser o melhor amigo do Canadá. O Trump fala em anexar. Parece que há um abismo entre as duas declarações, mas acredite, eles estão falando da mesma coisa. É o que se percebe quando a gente descobre como esses homens pensam e agem. Lembre do livro A Arte da Negociação? A frase é tão boa que eu vou ler de novo. A chave mestra para a maneira como eu me promovo é a bravata. Eu brinco com a fantasia das pessoas. E pior que funciona, né? É assim que o Trump age, e é preciso reconhecer com humildade que, no mínimo, ele teve a coragem e a sinceridade de expor isso num livro. O Eric Schmidt, que aconselha o Estado americano em assuntos relacionados à tecnologia, também escreve livros e, aliás, conta com a ajuda de coautores, entre eles Henry Kissinger, o diplomata e estrategista que foi uma das principais mentes por trás da máquina de guerra dos Estados Unidos no século XX. O Kissinger é creditado, entre outras coisas, por articular golpes militares na América Latina. O que os Estados Unidos têm em mente para o Canadá é alguma coisa entre a amizade sugerida pelo Eric Schmidt e a invasão proposta pelo Trump. São declarações diferentes, mas que apontam para o mesmo fato. Os Estados Unidos estão encarando o desenvolvimento de uma inteligência artificial geral como uma tarefa militar, como uma questão de defesa. É preciso fazer antes que a China o faça. Não por acaso, aquele relatório do Senado que adiantou todas as medidas recentes da Casa Branca, adiantou a restrição de exportação de chips, adiantou o cheque de 500 bilhões, esse relatório resume as medidas como sendo um novo Projeto Manhattan, aquele que desenvolveu a bomba atômica. E ao que parece, o sonho do Eric Schmidt é ser um Robert Oppenheimer, com a diferença que ele é muito menos cientista e muito mais lobista. E como lobista, o desafio dele é conseguir para os gigantes do Vale do Silício 3 coisas. São as 3 coisas necessárias para desenvolver e fazer funcionar uma inteligência artificial geral. Em primeiro lugar, energia, muita energia, o que justifica o olho grande para cima do Canadá. Em segundo lugar, hardware, componentes, o que justifica deixar de exportar os chips. E em terceiro lugar, dados, muitos dados, muita informação. As 2 primeiras exigências são fáceis de compreender. Uma inteligência artificial geral precisa de muita capacidade de processamento. E muita capacidade de processamento vai consumir muita energia. Mas e os dados? Dados são necessários porque inteligências artificiais não criam nada, elas recombinam. Se você manda a inteligência artificial escrever uma mensagem para alguém, o que ela faz é recombinar as palavras de milhões e milhões de textos aos quais ela teve acesso. Se você manda ela gerar uma imagem, o que ela faz é recombinar pixels de milhões e milhões de imagens com as quais ela foi alimentada. Existem muitas formas de obter esses dados. 500 bilhões de dólares certamente ajudam. E aqueles termos de privacidade, que eu não leio e você também não, esses aí ajudam muito também. Então, não espere ver a gestão Trump criando leis para impedir o roubo de dados. Pelo contrário, o objetivo é facilitar. Vale tudo na busca pela inteligência artificial geral. Uma tecnologia que poderia acelerar todo o progresso tecnológico,
da cura de doenças até agora incuráveis, ao desenvolvimento de armamentos de potencial destrutivo inimaginável. Talvez você não acredite nessa tecnologia, na possibilidade de que ela esteja para chegar, mas tanto faz. O que importa é que os bilionários do Vale do Silício conseguiram fazer a Casa Branca acreditar nisso. Eles criaram uma Guerra Fria, que pode estar prestes a esquentar e a pegar fogo a qualquer momento. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Recentemente eu fiz um vídeo sobre uma entrevista do Eric Schmidt, que acabou sendo meio que banida aqui do YouTube. E alguns de vocês, para minha surpresa e satisfação, conseguiram estabelecer a ligação entre o que ele tinha dito lá atrás, no meio do ano passado, e muito do que aconteceu depois do que o Trump tomou posse. Legal! A gente vai continuar de olho nesse assunto. Em breve, a gente fala das promessas da inteligência artificial geral e da probabilidade de que essas promessas se cumpram ou não. Por enquanto, eu deixo à disposição de vocês os links para as referências desse vídeo. Tudo na descrição, bem como a nossa trilha sonora. Como sempre, né? Valeu!